A gente fez os primeiros 25 minutos avassalador, né? A gente poderia, sem sombra de dúvida, com todo respeito ao Souza, ter feito 3-4-0. Tanto era a imponência do nosso jogo, tanto que a gente estava... Tudo aquilo que me faltou no jogo do Ferroviário, eu trabalhei muito a semana para que a gente pudesse ter hoje no jogo do Souza. É jogar no campo do adversário. Então, a gente fez 25 minutos de como eu treinei a semana toda. E aí a gente faz 2-0, com caixa para fazer até 3-4. E aí, cara, futebol não é uma coisa assim que a gente mexe no botão para lá e para cá. Eu falei isso com eles no intervalo. A gente ali, depois dos 25, 30, a gente desconcentrou. E aí eles tiveram bola parada, eles tiveram transição, coisa que a gente não tinha permitido até os 25 minutos. Mas o futebol é assim, é difícil você, 90 minutos, ter a mesma rotação, ter o mesmo nível de concentração, a mesma intensidade em 90 minutos, é muito difícil. Eu tento, eu cobro, eu puxo, eu venho no intervalo e falo com eles que a gente precisava fazer um segundo tempo, como a gente fez os primeiros 25, e existe essa cobrança interna, mas a gente joga um esporte, que é um jogo de futebol. Então, se faltar alguma coisinha, é igual o carro, se faltar um fusível, o carro não anda. Se faltar intensidade, diminui. Se faltar concentração, diminui. Se parar de pensar o jogo, diminui. Eu vou falar alguns fatores aqui que, se faltar a gente não consegue fazer os 25 minutos que a gente fez. Por isso que é difícil você fazer isso nos 90 minutos. E fizemos 2-0, fomos para o intervalo, voltamos com a ideia de repetir o que a gente tinha feito no primeiro tempo. Infelizmente não conseguimos. Mas em nenhum momento tivemos jogo descontrolado, o jogo estava controlado. Não foi da maneira que foi o primeiro tempo, mas no segundo tempo tivemos chance de ampliar, né? Até de fazer o 3-0, 4-0. Mas em nenhum momento a gente perdeu o controle do jogo, que é uma coisa muito importante, principalmente quando você chega em casa. Seja contundente, seja organizado, mas não perca o controle do jogo. O perigo de jogar em casa é quando você perde o controle do jogo. E aí, se a gente for contextualizar 2 tempos, fizemos 2 tempos distintos, sim. Um primeiro tempo de excelência e um segundo tempo bom. Mas eu, como treinador, tenho que olhar o macro do jogo. Ganhamos 2-0 numa equipe que no jogo passado ganhou do América de Natal. Controlamos o jogo, tivemos controle do jogo. E aí a gente perde alguns fatores desses que não dá para a gente fazer os 25, 30 minutos do primeiro tempo em todo o jogo. Mas eu saio satisfeito, porque a gente termina um jogo. Eu vou pontuar, aproveitar a pergunta do companheiro, pontuar para vocês. Uma coisa que me incomodou o jogo passado foi os 3 gols que tomamos. A gente havia tomado só 3 gols na competição. E voltar a não tomar gol era uma grande meta que eu tinha nesse jogo. Trabalhei muito essa semana para mim. Não tomar gol. Tentar começar o jogo ali nos 20, 25, 30 minutos, definir o jogo e depois controlar o jogo. Conseguimos. Conseguimos manter a liderança da competição. Somos líder geral da competição, com 64 participantes, somos primeiro. Temos 82% de aproveitamento dentro de uma competição árdua como é a Série D. 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu acho que o nosso torcedor vai passar esses 15 dias muito feliz, leve e alegre. Que esse presente, todo desses números que eu dei, é para o nosso torcedor. Então, assim, Santa Cruz, sob meu comando, vive um momento bom. E vou dizer por quê. Nós tivemos uma adversidade contra uma boa equipe fora de casa e não acusamos o golpe. Eu falei para vocês na minha coletiva que lá no vestiário mesmo a gente tinha revertido isso. O mental dos jogadores, que os jogadores responderam. Então, cara, é um momento ímpar que o Santa Cruz vive, né? Pé no chão, muito trabalho, muita humildade. Creio que continuamos evoluindo, né? O nosso ataque, todo jogo faz gol, 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 e diversifica, ou é um, é outro, é outro. E a gente tem margem ainda para crescer. Marcelo, boa